Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Artigo 151. Além das causas de extinção estabelecidas no artigo 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando 1. A entidade deixar de existir, ou 2. A marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização. Artigo 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização. Artigo 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos artigos 143 a 146. Artigo 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro. Capítulo 8. Do depósito. Artigo 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá 1. Requerimento, 2. Etiquetas, quando for o caso, e 3. Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento. Artigo 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito da sua apresentação. Artigo 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no artigo 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 dias, sob pena de ser considerado inexistente. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. Capítulo 9. Do exame. Artigo 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 dias. Parágrafo 1. O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 dias. Parágrafo 2. Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso 23 do artigo 124 ou no artigo 126, não se comprovar, no prazo de 60 dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei. Artigo 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, fim do prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias. Parágrafo 1. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Parágrafo 2. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. Artigo 160. Concluído o exame, será proferida a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. Capítulo 10 da expedição do certificado de registro. Artigo 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes. Artigo 162.
o pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 dias contados do deferimento. Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Artigo 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato. Artigo 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira. Capítulo 11. Da nulidade do registro. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei. Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. Artigo 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no artigo 6 septies 1, daquela Convenção. Artigo 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido. Seção 2. Do processo administrativo de nulidade. Artigo 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei. Artigo 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias contados da data da expedição do certificado de registro. Artigo 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias. Artigo 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. Seção 3. Da ação de nulidade. Artigo 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. Artigo 174. Prescreve em 5 anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. Artigo 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. Parágrafo 1. O prazo para a resposta do réu titular do registro será de 60 dias. Parágrafo 2. Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará a anotação, para ciência de terceiros. Título 4. Das indicações geográficas. Artigo 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. Artigo 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Artigo 178.
Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Artigo 179. A proteção estender-se à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica. Artigo 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica. Artigo 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza a falsa procedência. Artigo 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. Título 5. Dos crimes contra a propriedade industrial. Capítulo 1. Dos crimes contra as patentes. Artigo 183. Comete crime contra a patente de invenção ou de modelo de utilidade quem 1. Fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular, ou 2. Usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Artigo 184. Comete crime contra a patente de invenção ou de modelo de utilidade quem 1. Exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado, ou 2. Importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no país, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Pena: detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Artigo 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, a exploração do objeto da patente. Pena: detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Artigo 186. Os crimes deste capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. Capítulo 2. Dos crimes contra os desenhos industriais. Artigo 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Artigo 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem 1. Exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore licitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, ou 2. Importa produto que incorpore desenho industrial registrado no país, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Pena: detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Capítulo 3. Dos crimes contra as marcas. Artigo 189.
Comete crime contra registro de marca quem 1. Reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita de modo que possa induzir confusão, ou 2. Altera a marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Artigo 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque, produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte, ou 2. Produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Capítulo 4. Dos crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda. Artigo 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas. Capítulo 5. Dos crimes contra indicações geográficas e demais indicações. Artigo 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Artigo 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como o tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, sucedâneo, idêntico, ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Artigo 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não é verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Capítulo 6. Dos crimes de concorrência desleal. Artigo 195. Comete crime de concorrência desleal quem 1. Publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem, 2. Presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem, 3. Emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. 4. Usa a expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos. 5. Usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências. 6. Substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento. 7. Atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve. 8. Vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave. 9. Dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem. 10. Recebe dinheiro ou outra utilidade
ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador. 11. Divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. 12. Divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude, ou 13. Vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou mencionou, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser. 14. Divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1. Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos 11 e 12 o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. Parágrafo 2. O disposto no inciso X não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público. Capítulo 7. Das disposições gerais. Artigo 196. As penas de detenção previstas nos capítulos 1, 2 e 3 deste título serão aumentadas de 1/3 à metade se 1. O agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado, ou 2. A marca alterada, reproduzida ou imitada a for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva. Artigo 197. As penas de multa previstas neste título serão fixadas, no mínimo, em 10 e, no máximo, em 360 dias multa, de acordo com a sistemática do Código Penal. Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior. Artigo 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência. Artigo 199. Nos crimes previstos neste título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do artigo 191, em que a ação penal será pública. Artigo 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste capítulo. Artigo 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra a patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado. Artigo 202.
Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer 1. Apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos, ou 2. Destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos. Artigo 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade ilicitamente exercida. Artigo 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro. Artigo 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente. Artigo 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também a outra parte para outras finalidades. Artigo 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. Artigo 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Artigo 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Parágrafo 1. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. Parágrafo 2. Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. Artigo 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: 1. Os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou 2. Os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito, ou 3. A remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Título 6. Da transferência de tecnologia e da franquia. Artigo 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 dias, contados da data do pedido de registro. Título 7. Das disposições gerais. Capítulo 1. Dos recursos. Artigo 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 dias. Parágrafo 1. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.
Parágrafo 2. Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca. Parágrafo 3. Os recursos serão decididos pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 dias, oferecerem contrarrazões ao recurso. Artigo 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso. Artigo 215. A decisão do recurso é final e recorrível na esfera administrativa. Capítulo 2. Dos atos das partes. Artigo 216. Os atos previstos nesta lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. Parágrafo 1. Instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. Parágrafo 2. A procuração deverá ser apresentada em até 60 dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca. Artigo 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Artigo 218. Não se conhecerá da petição, 1. Se apresentada fora do prazo legal, ou 2. Se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação. Artigo 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando, 1. Apresentados fora do prazo previsto nesta lei, 2. Não contiverem fundamentação legal, ou 3. Desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. Artigo 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis. Capítulo 3. Dos prazos. Artigo 221. Os prazos estabelecidos nesta lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. Parágrafo 1. Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato. Parágrafo 2. Reconhecida justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI. Artigo 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Artigo 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI. Artigo 224. Não havendo expressa a estipulação nesta lei, o prazo para a prática do ato será de 60 dias. Capítulo 4. Da prescrição. Artigo 225. Prescreve em 5 anos ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. Capítulo 5 dos atos do INPI. Artigo 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados, 1. Os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta lei, 2. As decisões administrativas, quando feita a notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo, e 3. Os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes. Capítulo 6. Das classificações.
Artigo 227. As classificações relativas às matérias dos títulos 1, 2 e 3 desta lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil. Capítulo 7. Da retribuição. Artigo 228. Para os serviços previstos nesta lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI. Título 8. Das disposições transitórias e finais. Artigo 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231. Artigo 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1 de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade. Se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do artigo 40. Artigo 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1 de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o artigo 9, a linha C, da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. Artigo 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1 de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o artigo 9, alíneas B e C, da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta lei. Artigo 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa. Artigo 230. Poderá ser depositado o pedido de patente relativo a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior. Desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado,
por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no país, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. Parágrafo 1. O depósito deverá ser feito dentro do prazo de um ano contado da publicação desta lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior. Parágrafo 2. O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3. Respeitados os arts. 10 e 18 desta lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem. Parágrafo 4. Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no artigo 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. Parágrafo 5. O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. Parágrafo 6. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo. Artigo 231. Poderá ser depositado o pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no país, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no país, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. Parágrafo 1. O depósito deverá ser feito dentro do prazo de um ano contado da publicação desta lei. Parágrafo 2. O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta lei. Parágrafo 3. Fica assegurado a patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil. Parágrafo 4. O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. Artigo 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor. No Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta lei. Parágrafo 1. Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo. Parágrafo 2. Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência desta lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país. Artigo 233.
Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados. Artigo 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o artigo 7 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso. Artigo 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Artigo 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita. Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinquenal devida. Artigo 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não se aplicará o disposto no artigo 111. Artigo 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, serão decididos na forma nela prevista. Artigo 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar autarquia e autonomia financeira e administrativa, podendo esta, 1. Contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público, 2. Fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI, e 3. Dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI. Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI. Artigo 240. O artigo 2 da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação: Artigo 2. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Artigo 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual. Artigo 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta lei com a política para a propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do Mercosul. Artigo 243. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 ano após sua publicação quanto aos demais artigos. Artigo 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1996. 175 da Independência e 108 da República. Fernando Henrique Cardoso. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!